horas da manhã de domingo, estudo bíblico, e também 11 horas da manhã o culto matutino, e a 1h30, 2h, sempre varia um pouco o culto da tarde. Amém. Obrigado, Reverendo Cristo, também por aceitar o nosso convite, estar aqui novamente, né? E tenho certeza que vai ser bênção para quem nos acompanha. Os contatos que o irmão disponibilizou apareceram aí para você, mas também estão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Bom, a pergunta que a gente quer responder hoje é a seguinte: o dom de profecia atualmente, o dom de profecia hoje, é a pregação da palavra de Deus ou não? Nós estamos falando de verdade ou ainda do ofício de profeta, ou uma variante disso, ou de fato ele é sinônimo de pregação também. Como você responde a nossa pergunta, nós vamos começar da seguinte forma, com os nossos convidados respondendo a nossa pergunta-tema, fazendo as considerações iniciais, mostrando a linha que eles vão seguir durante o programa. E aí depois, na sequência, a gente entra na nossa conversa, no nosso debate também. Pastor Éder vai ter o privilégio de iniciar o programa, depois o reverendo Cristo também vai ter a oportunidade de fazer as suas considerações iniciais. Vamos lá, pastor Éder. O dom de profecia atualmente é a pregação da palavra? Eu acredito, por razões bíblicas, que não, que o dom de profecia é um dom específico e que a pregação, a proclamação do evangelho é um outro ofício. Nós sabemos, Zeca, que entender o dom de profecia como pregação é uma tentativa de dizer que Deus não fala de outras maneiras, que é uma prerrogativa da perspectiva cessacionista. Eu acredito que essa visão é uma visão que carece de bases bíblicas e, olhando pelas Escrituras, eu vejo que há uma distinção bastante clara em relação a este ponto. Eu gostaria de citar aqui inicialmente, mostrando que, de fato, alguns reformados que são cessacionistas afirmam que esse dom ele acaba sendo confundido com a pregação da palavra. Por exemplo, John MacArthur, no seu comentário de 1 Coríntios, da editora Cultura Cristã, na página 70, ele vai dizer o seguinte: a profecia não tem sido um meio de revelação, mas é limitado à proclamação daquilo que já foi revelado na palavra escrita. Ou seja, o John MacArthur está afirmando que o dom de profecia já não existe mais e que ele hoje é a proclamação da palavra escrita, ou seja, a Bíblia Sagrada. O próprio Calvino também, no seu comentário de 1 Coríntios, na página 377, ele vai dizer sobre o dom da profecia, que o dom da profecia está no sentido de explicar os mistérios de Deus, visando a instrução daqueles que ouvem. Então, na visão também de Calvino, a profecia, o dom de profecia é a pregação, o ensino da palavra de Deus, a palavra escrita. Por fim, a Enciclopédia da Bíblia da Cultura Cristã, na página 1059, diz: alguém que recebe a mensagem de Deus através da palavra escrita. Então, a visão cessacionista, ela define que os dons cessaram no primeiro século, com a morte do último apóstolo, e que, a partir desse momento, o dom de profecia passou a ser a pregação, a proclamação ou o ensino da palavra de Deus. Eu não creio assim e eu tenho aqui algumas razões para mencionar isso. Porque a Bíblia menciona essa distinção muito clara. O que é pregação? A palavra de Deus diz em Atos 15:35 que pregação é um ato, um ministério que depende exclusivamente de um texto bíblico, que vai ser explicado e que vai ser aplicado. Essa é a definição do que é pregação em Atos 15, no versículo 35. Faço questão de citar esse texto. O texto diz assim: Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, o dom, o ministério da pregação, ele depende da Bíblia Sagrada. Já o dom de profecia, ele é, conforme a definição do próprio Wayne Grudem, ele é o recebimento espontâneo de revelações que são comunicadas ao povo de Deus de forma coletiva ou individual. Ou seja, não depende de um texto bíblico.
Eu acho que é nesse ponto que está o equívoco dos nossos irmãos cessacionistas, que eu acredito que deve ser a posição do pastor Christopher, e que acaba gerando uma certa confusão na definição dos termos. Boa, então aí as considerações estão do pastor Éder, vamos ouvir o reverendo Christopher, né? Se é exatamente essa linha oposta que ele vai defender e, obviamente, já colocar ali as suas observações iniciais também. Reverendo Christopher, a palavra está com o irmão. Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelas boas definições, porque em parte eu concordo, em parte eu discordo, diferentemente dos, como disse, alguns reformados, né? Hoje, a questão da fé reformada, a teologia reformada chegou ao tal ponto que eu acho que ou pela falta de entendimento da postura reformada ou pela falta de conhecimento da herança reformada que os próprios reformados possuem para afirmar uma coisa ou outra, né? Por exemplo, a questão de cessacionismo, né? Os próprios reformados denigrem a sua própria imagem em relação ao cessacionismo. Como supôs, e eu sou mesmo cessacionista, porém, num certo sentido, nada muito restrito, né? Não muito restrito. Eu não, por exemplo, nego a soberania de Deus em agir hoje, concedendo os dons, e ainda concede dons que a Bíblia descreve. Que ele pode, né? Ele é soberano, quem poderá ser contra ele, tá certo? Onipotente. Porém, em outras questões eu divirjo por questões, pelas mesmas questões bíblicas talvez, na Bíblia toda como um contexto sobre como a Bíblia entende o que seja a profecia, que é o mais importante para a gente. Sim. Né? Existem muitas coisas, e eu culpo de novo os reformados, em querendo ser muito preciosistas, eles ultrapassam a Bíblia para afirmar, para se fechar numa posição. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, oráculo, né, é uma palavra muito diferente do que a Bíblia entende, o entendimento comum das pessoas, né? Então, oráculo comumente entende por uma palavra, um balbuciar dos xamãs ou pessoas assim, pai de santo e tal, quando desce o Espírito, e aí diz alguma coisa referente à vida da pessoa. Ao passo que a Bíblia diz que oráculo é a palavra proferida do que o Senhor disse, né? A mensagem do Senhor. Então, a Bíblia fala que Deus confiou o seu oráculo na boca dos profetas. E daí, a profecia também, a palavra, devemos ser entendido em todo o contexto bíblico. O que a Bíblia entende sobre ser profecia ou ser profeta, né? Em português, a profecia vem da palavra grega, literalmente profeteia, né? Profeteia. E toda vez que a palavra grega vem com um prefixo na sua formação de pró, quer dizer duas coisas ao mesmo tempo, tanto em grego quanto em latim. Quer dizer tanto pré quanto pró, que é o sentido dúbio que a palavra traz, de propósito, por exemplo, na 1 Pedro, quando fala da presciência, que na verdade quer dizer presciência de ciência de antemão no tempo, aos olhos dos homens, e também ao mesmo tempo quer dizer onisciência de Deus, né? Pró-conhecimento, né? Então, profecia é a mesma coisa. Feteia quer dizer dizer. E profeteia quer dizer duas coisas. Um é pré-dizer, outro é pró-dizer, seria, né? Pró-dizer. E pré-dizer não quer dizer antecipadamente. Pré-dizer quer dizer adiante. Então, a palavra dele, feteia dele, está na frente dele. Então, é expor alguma coisa. Tanto é que Paulo, por exemplo, na 1 Coríntios, que citou aí de John MacArthur, né, que ele também foi muito para um lado aí. Paulo, na 1 Coríntios 14, quando ele fala de profecia, ele coloca revelação, profecia, conhecimento e o ensinamento no mesmo patamar, no versículo 6, né?
E ele diz aqui, ó, se vos não falar por meio de, né? Então ele está dizendo muito claramente de o que seja a revelação, conhecimento, profecia e o ensinamento. É o falar, mas falar adiante. E também, por que ele diferenciou em 4, né? Revelação, conhecimento, profecia e ensinamento. É o dizer o todo, né? Pró-palavra, pré-palavra e pró-palavra. E veja que essa revelação e profecia está sendo intercalado no versículo 6 pelo conhecimento e doutrina. Revelação, conhecimento, profecia e o ensinamento. Então, além de essas 4 coisas estarem no mesmo patamar, é a mesma coisa de conhecimento e doutrina, né, que Paulo está colocando aqui. Não nego que há distinção muito clara na Bíblia entre o dom de profecia e o dom de pregação, porque realmente em toda a 1ª e 2ª Coríntios, por exemplo, em Atos, e também em própria Revelação, né? O próprio Apocalipse fala sobre 2 coisas bem distintas, porém, Paulo na 1ª Coríntios e também Jesus, inclusive, falou que chega uma hora que, em Romanos também, chega uma hora que profecias cessam, né? Chega uma hora que profecias cessam. Então, é nesse sentido que eu digo, se a revelação, o conhecimento e a profecia e o ensinamento é a mesma coisa, estão na mesma linha, no mesmo patamar, e que depois que os apóstolos morreram e a profecia cessou, então o que sobrou é o conhecimento e a doutrina, né? E o dom da profecia, nesse sentido, é o dom da palavra, inteligível como dom da palavra. Então, e se é dom da palavra, é associado com a pregação de hoje. São 2 coisas distintas? São, mas é associado hoje. Sim, e distintas no período bíblico, né? Hoje elas também, sim, são mais sinônimos, né? Boa. Bom, antes de voltar a palavra que o pastor Éder comentar, deixa eu só aproveitar e fazer um merchanzinho bem rápido do nosso canal lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal do Vejam Só lá no YouTube, já vai aparecer aqui para você o nosso endereço. Chega por lá, se inscreva no canal e ative as notificações. Lá no YouTube, além de você ter acesso a todos os nossos materiais, todos os vídeos do Vejam Só vão para lá. Lá você também tem uma playlist só com o Vejam Só antigo, é o Vejam Só Retrô. Então tem ali, ó, eu vou dar aqui destaque só de um. De uma entrevista que o reverendo Weber fez com o Dr. Russell Shedd. É um daqueles programas assim imperdíveis que você tem que assistir. E tantos outros que estão lá disponíveis na nossa playlist Vejam Só Retrô. Acho que tem programa a partir de 2005, 2007, lá tem muito conteúdo para você. E também você consegue acompanhar lá no nosso canal do YouTube as nossas transmissões ao vivo. É isso mesmo, nós transmitimos ao vivo lá no YouTube as nossas gravações. O programa continua normalmente de segunda a sexta-feira a partir das 23 horas, mas para você que está inscrito e que ativou as notificações, você vai conseguir assistir o nosso material antes, ao vivo, tá bom? Tudo transmitido para você através do nosso canal lá no YouTube. Então se inscreva, ative as notificações, sempre que tiver um conteúdo novo, ou sempre que o Vejam Só estiver ao vivo, você recebe um alerta aí no seu celular e pode nos acompanhar, tá bom? Então chega por lá para você fazer parte desse time também. Bom, feita o nosso merchan, vou voltar então aqui a palavra ao pastor Éder. E, pastor, as explicações foram boas, tenho certeza que o irmão achou bom, falou bonito, mas aí do mais para frente o irmão pode continuar, vai. Então, o pastor Christopher citou o texto grego de 1 Coríntios 14, verso 6. Só tem um detalhe que eu gostaria de acrescentar, é que Paulo aí, ele está falando de uma coisa ou de outra. Ele não está colocando como sinônimos. São coisas distintas. Ele distingue. Ou, né? Ou. É tão interessante porque o texto grego ele tem a expressão e, en. Ou por. Ou por. A Almeida Corrigida faz essa tradução... mais ao pé da letra. Mais literal, ela tem esse objetivo, né? Então ela vai no ou e exatamente. Ou. Outras traduções... Porque assim, a tradução literal, uma tradução literal desse en é um eta, né? Uhum. E esse en é ou por.
Então ele está distinguindo, na verdade, uma coisa da outra. Então quando ele diz, se eu não vos falar por meio da revelação, ou por ciência, ou por profecia, ou por doutrina, ou seja, ele está distinguindo, separando uma coisa da outra como se fossem coisas completamente distintas. Ok? Então esse é o ponto. Outra questão importante é que o pastor falou sobre que haverá um momento em que a profecia ela vai cessar. A Bíblia diz isso lá em 1 Coríntios, né, Paulo escrevendo, que quando vier o que é perfeito. E aí há uma grande questão, porque não é unanimidade nem para os reformados do que se refere a essa expressão que é perfeito. O que é o perfeito? Alguns reformados cessacionistas vão dizer que é o encerramento do cânon, das escrituras. O que não há em nenhum lugar da Bíblia uma referência a isso. Nós entendemos ali que o que é perfeito é uma referência à parousia, à volta de Cristo. E isso fica claro pelo contexto remoto de 1 Coríntios, porque 1 Coríntios, no capítulo de número 1 e o versículo de número 7 e 8, o apóstolo Paulo claramente vai mostrar que os dons, eles possuem pelo menos 3 características. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículos 7 e 8. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo aqui que os dons possuem 3 características. Primeiro, os dons são cristocêntricos. Quem é que dá os dons? Jesus. Segundo, os dons são éticos, porque os dons servem para a edificação dos crentes. Não é para autopromoção, para autoexaltação, é para edificar os meus irmãos na fé. Mas tem uma terceira característica que eu acredito que os nossos irmãos cessacionistas não levam em consideração no texto, que é que os dons, eles também são escatológicos. Paulo faz questão de dizer, nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim. A expressão fim aí, o pastor citou o grego aqui, a expressão telos. E é tão interessante também que ele vai mostrar que os dons vão continuar. Até quando, Paulo? Até a parousia, até a volta, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso demonstra que os dons, eles continuam vigentes e vão continuar vigentes, inclusive o dom de profecia, até a parousia, até o retorno de Cristo. Então, os dons não cessaram, os dons continuam. Uma coisa é o dom de profecia. O que é o dom de profecia? Eu torno aqui a repetir. O dom de profecia, ele é o recebimento de uma revelação espontânea a respeito de algo que Deus quer falar, comunicar ao povo dele. Pode ser de forma coletiva ou pode ser de forma individual. O que é pregação? Qual é a definição? Não é dos manuais de homilética. Qual é a definição bíblica de pregação? É você pegar um texto bíblico, ler, explicar e aplicá-lo. Isso é pregação. Então, uma coisa é a profecia. Você não tem nenhum texto, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que vai mostrar que profecia é o camarada pegar as escrituras, abrir, ler, explicar e aplicar. Inclusive, tem um texto de Lucas 22 e o versículo 67. Nesse texto, vai mostrar que até os fariseus, eles tinham o discernimento de que pregar era uma coisa, expor o texto era uma coisa e profecia era outra. Por quê? Porque o texto diz assim, olha o que diz o texto de Lucas 22, 64. Quando Jesus estava perante o Sinédrio, e vendando-lhe os olhos, feriam-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo, profetiza-nos, quem é que te feriu? Eles estão mandando Jesus com os olhos vendados pegar um texto do Antigo Testamento, ler, explicar e aplicar? Jesus está com os olhos vendados e eles estão ferindo Jesus e estão interrogando ele. Revela aí, profetiza aí quem é que está te batendo, sendo que Jesus está com os olhos vendados.
Vocês conseguem compreender? O telespectador consegue compreender que profecia para os fariseus era isso? Era uma revelação de algo desconhecido. Então, aqui eles não estão confundindo pregação com profecia. Aqui eles discernem muito bem. Porque senão eles poderiam estar dizendo, se o dom de profecia é o dom de pregação, por que eles não estão dizendo, pega aqui o texto de Isaías, o pergaminho e lê? Então você percebe que são coisas distintas. E eu concluo aqui esse raciocínio voltando a essa questão cessacionista. A grande dificuldade da tese de Warfield lá, sobre essa questão cessacionista que se propagou, é que hoje grandes expoentes reformados conseguem ter a honestidade exegética e teológica de afirmar que, de fato, não há um texto bíblico que mencione que os dons cessaram. Não tem um texto nas Escrituras. Em contrapartida, nós temos diversos textos que mencionam a atualidade dos dons e a continuidade deles. Reverendo Christopher. Sim. Está com a palavra. Eu já imaginava isso. Eu estava olhando aqui, você estava lá no Novo Cântico, né, que é o hinário da EPB. Achei que você ia mandar um hino aí. Até posso cantar aqui. E tendo cantado um hino... eu cantaria, como eu falei, né, em certa parte do que falou, né, realmente tem partes bastante coincidentes. É que aqui o programa a gente vai salientar o que a gente não concorda mais do que o que a gente concorda. Acaba sendo... Porque é um debate, né? Mas a parte que eu, por exemplo... Vou começar com a parte que eu não concordo de Lucas 22. O contexto de Lucas 22, versículos 63 a 65, não são fariseus. Infelizmente, são soldados. Não, são soldados. Os que detinham Jesus é a expressão designada para soldados. E quem são soldados aqui? Quais soldados? Soldados romanos. Então, eles têm um entendimento comum de... O que a gente acabou de falar, né, no começo do programa, sobre oráculo, né? O que é o entendimento comum sobre a palavra oráculo é isso aí, xamãs balbuciando coisas do passado do cara, tal, não sei o quê, quando desceu o espírito na pessoa. A mesma coisa é aqui. Os romanos, soldados romanos ou guardas do templo, que detinham Jesus, que prendiam Jesus, isso mostra que eles também eram carcereiros, eles tinham um entendimento comum sobre a profecia, que é a adivinhação. Então, não dá para dizer que é entendimento dos saduceus ou dos fariseus. Mas eu concordo nessa parte, não nesse texto, mas eu concordo a parte que os saduceus e os fariseus tinham claro entendimento. É outra passagem, por exemplo, que é o julgamento de Paulo, por exemplo, em Sinédrio, que os fariseus dizem, vai que Deus ou anjo tinha revelado para ele, né? Vai que o que ele está trazendo é a profecia, né? Então, esse é o texto mais apropriado. Eu acho que os fariseus tinham entendimento sobre a distinção entre profecia e pregação. Em outras passagens, no entanto, que a profecia, o que concordo, por exemplo, a profecia é cristocêntrica. Realmente é cristocêntrica. E também, não só cristocêntrica por si só, mas é cristocêntrica porque é trazido pelo Espírito Santo. E Jesus havia profetizado, predito antes da morte dele, que o Espírito Santo viria para jogar holofote em mim. Ele não vai dizer nada, coisas próprias, embora ele possa, mas ele vai dizer o que eu disse para vocês. E quando ele vier, ele vai ensinar tudo para vocês, tudo que eu disse para vocês, fazendo vocês entenderem. E vocês vão testemunhar ao meu respeito. E o que os apóstolos em Atos 2, então, testemunharam sobre Jesus? Eles, quando desceu o Espírito Santo, e eles falaram em línguas ali, que o povo entendeu na língua nativa, quando zombaram dele, que estavam bêbados de vinho novo, Paulo imediatamente ele pregou. Ele não pegou o pergaminho de Joel e abriu e leu e explicou. Ele pregou. O que ele pregou nessa revelação? Ele pregou a salvação.
saia deste século e receba o Espírito Santo, receba o batismo e sejam salvos dessa geração perversa, deste mundo perverso. Então, a profecia é cristocêntrica e pneumática, vamos dizer assim, exatamente nesse sentido. Ele veio para ser pregada, a revelação é para ser pregada para a salvação e a edificação da igreja. Né? Nessa parte, totalmente de acordo. Porém, depois que os apóstolos morreram, não tem registro mais de novos profetas, porque João declara textualmente em Apocalipse que não tem mais revelação. Se alguém acrescentar revelações a essas revelações que ele escreve de Apocalipse, será acrescentado o juízo. Né? Se alguém acrescentar palavras da revelação, as palavras aqui que João fala é a revelação dele, profecia dele. Então, o que for além disso, então o crivo vai ter que ser o que já foi revelado, que aqui ele estava selando, ele estava fechando toda a revelação. Tem entendimento de que ele está falando só o Apocalipse, só referente ao Apocalipse. Se alguém acrescentar aqui as palavras do livro de Apocalipse. Sim, tem essa posição, de fato. Porém, o livro de Apocalipse, tendo em vista de que ele não só revela as coisas futuras que irão acontecer, mas revela coisas, traz coisas que já aconteceram no passado e está acontecendo atualmente, inclusive atualmente na parte de... Durante os dias de João, ele mesmo diz no capítulo 1, né? Vem para cima que eu vou te mostrar coisas do que aconteceu, do que acontece e do que acontecerá. Então, o próprio livro de Apocalipse fecha e sintetiza toda a revelação, toda a Bíblia, né? E aí João, no final, fala: todo aquele que acrescentar coisas do que já foi aqui, será acrescentado condenação. Inclusive, legal esse aspecto que o reverendo Christopher levantou da encerramento, né, da profecia. Por favor, pastor Edgar, a palavra está com o irmão. Primeiro ponto é que esse argumento histórico, academicamente falando, ele está praticamente descredibilizado. O argumento de que não aparece mais o dom de profecia no decorrer da história da igreja. Isso eu afirmo, e eu vou citar aqui a fonte, que é falso. Tá? Esse argumento histórico é falso. Você tem o livro 2000 anos de cristianismo carismático, do escritor Ed Reed, onde ele vai pesquisar sobre essa questão. Documentos históricos. Então, na academia, isso hoje está completamente descredibilizado. Esse argumento histórico, não aparece mais os dons, isso é falso. É uma questão importante sobre o entendimento desse texto específico de Apocalipse. João está se referindo ao cânon sagrado. O dom de profecia não é acréscimo. E o dom de profecia não tem o mesmo peso que as escrituras sagradas. Nenhum pentecostal clássico, em sã consciência, afirma uma coisa dessas. Então, logo, esse argumento também cai por terra, porque João está falando de acrescentar alguma nova revelação ao cânon sagrado. E nós, como pentecostais, não acreditamos que o dom de profecia acrescenta alguma questão ao cânon sagrado. Todavia, a Bíblia menciona que Deus fala, sim, de outras maneiras, de forma específica aos homens. Isso é inegável. Não tem como negar isso. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 4, e o versículo 14, ele vai dizer: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos dos presbíteros. Então, observe isso. Paulo está dizendo que Timóteo recebeu um dom por meio de uma palavra profética e com a imposição de mãos do presbitério. Então, é importante nós compreendermos isso e fazermos essa distinção. Nós acreditamos, inclusive, pastor Christopher, que o dom de profecia, ele é subserviente às escrituras. As escrituras têm que ser o funil por onde a profecia, o dom de profecia passa. Mas não é um acréscimo canônico, longe disso. Isso é uma grave heresia.
Então, nenhum pentecostal clássico acredita dessa forma, nenhum continuista em sã consciência acredita dessa forma. Agora, em contrapartida, a Bíblia Sagrada nos orienta a julgarmos as profecias. Julgarmos com base em quê? Aí sim é que entra as Escrituras Sagradas. Uma profecia que ela é liberada sobre a vida de alguém, ela deve ser submetida às Escrituras. É o crisol da profecia, é as Escrituras. Então, isso é importante. Eu tenho aqui alguns textos. O pastor falou, ele concorda comigo que os dons, eles são cristocêntricos. Eu só queria uma explicação de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7 e 8, quando Paulo fala que os dons são escatológicos. Essa é a questão. Paulo vai dizer que os dons vão durar até quando? E ele menciona claramente, nenhum dom vos falta. Isso inclui que aquela igreja tinha o dom de profecia. Eu acho que nisso nós concordamos. E aí ele vai dizer, até a manifestação de Jesus Cristo. Então isso é uma referência à parousia. A pergunta que fica é, se os dons vão durar até a parousia, então existe ou não o dom de profecia hoje, distinto da pregação? Esse é o meu ponto, depois o pastor vai poder falar sobre isso. E só para me encerrar aqui, esse raciocínio, eu coloquei aqui pelo menos alguns textos que mostram no Novo Testamento a distinção entre pregar e ensinar e o dom de profecia. Então coloquei aqui o texto que o pastor citou, 1 Coríntios 14, 6, 1 Coríntios 12, 28 a 29, onde Paulo, naquela lista de dons, ele vai distinguir claramente o dom de ensinar do dom de profecia, o dom de profeta. Em Atos 13, 1, aquele célebre texto do envio missionário de Paulo e Barnabé, o texto vai fazer distinção lá novamente. Havia profetas e doutores. Distinto. Ora, se o dom de profecia é o mesmo dom de pregar, de ensinar, por que repetir de forma ambígua? Seria ilógico. Será que Lucas errou na redação do seu texto? Atos 15, 32 a 35, que eu mencionei também agora há pouco. Esse texto vai mencionar com muita propriedade, o versículo 32 vai dizer, depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Ou seja, eles mencionam, aqui não é escritura. O que é pregar? Pregar é abrir. O que é pregar e ensinar? Abrir a Bíblia e expor o texto. Essa não é a definição que o Novo Testamento dá. Verso 33. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. 35. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Aí sim, ensinando e pregando. O que eles pregavam? A palavra do Senhor. Aqui é uma referência ao Antigo Testamento, às escrituras veterotestamentárias. Outro texto também, Atos 21, 8 e 9. Ali também há uma distinção entre ensinar, pregar e o dom de profecia. Romanos, capítulo de número 12, versículos 6 a 7. Aquele texto também que vai mencionar aquela lista. Paulo vai mencionar o dom de profecia e aí separadamente ele fala sobre o dom de ensinar. Então, se são coisas iguais, sinônimas, por que então Paulo faz essa distinção? Apocalipse 2 e 20. Até um documento antigo da igreja primitiva dos primeiros séculos, o Didaquê, 11:10 vai mostrar a distinção entre profecia e o ministério da pregação e do ensino. Boa. Então aí também as considerações. Você até falou da questão de acrescentar as escrituras. Você acha que é um preciosismo, um cuidado exacerbado, já que muitas seitas ou muitas heresias, né, surgiram a partir dessas profecias? Aí o pessoal, para evitar, vamos arrancar fora, melhor não ter nada do que a gente ter esses problemas aí? Com certeza. Eu acredito que é um preciosismo que é até compreensível, porque, de fato, eu tenho que reconhecer que em muitos arraiais pentecostais e neopentecostais há excessos em que a experiência ganha peso igual às escrituras, o que é um extremo equívoco, mas você não vai ver, eu vou falar da minha denominação, você não vai ver nenhum documento oficial da igreja, nem de teólogos pentecostais clássicos, que vão abalizar ou aceitar esse tipo de comportamento. Então,
quem está nos assistindo precisa ter essa distinção clara. E é necessário nós resgatarmos isso. Agora, de fato, há um preciosismo, mas esse preciosismo também, ele não pode ser limitado apenas a um grupo, a um movimento, a uma ala evangélica. Porque há outras formas de acrescentar ao cano sagrado. Nós estamos presenciando aí muitas traduções bíblicas que estão chegando novas no mercado e que nós devemos tomar muito cuidado com elas. Porque são pseudo-acadêmicos, pseudo-intelectuais, mas que estão acrescentando e tirando. Não é só acréscimo, não. É decréscimo também. E estão fazendo isso. E nós devemos tomar muito cuidado. E esses, eles não estão lá, não tem a ver com línguas estranhas, não tem a ver com profecia. Estão lá com o texto grego, o texto hebraico, mas estão também violando o cânon das Escrituras. Sim. Então não são... Eu concordo que existem violações em muitos lugares através dos dons. Mas também há violações em outros segmentos, nós devemos estar alertas com isso. Sem dúvida. Eu acho que é consenso, né? A gente tem um evangelho, vou colocar aqui entre as popular, né? E que acaba ficando muito distinto dessas questões teológicas, doutrinárias, tradicionais. O reverendo Cristo falou no começo, né? Os reformados que já nem são tão reformados assim, que já se perderam aí no caminho. Não há uma uniformidade mais. Você vai se perdendo. Então, assim, o catolicismo sofre ainda, né? Durante muito tempo com essas manifestações, né? Então, às vezes você vai na igreja católica, dependendo da região, tem ali um sincretismo religioso que é da manifestação popular local, mas que a sede em Roma mesmo nem defende aquilo. E da mesma forma que não existe hoje uma uniformidade na fé reformada, entre os teólogos, os estudiosos do pentecostalismo, eles falam que existem pentecostalismos. Muitos. O pentecostalismo sofre mais ainda. Mais ainda. Porque uma fragmentação, né? As igrejas pentecostais avançaram muito mais. E como diz... Ramificaram muito mais. E para você controlar isso é muito mais difícil. É muito difícil. Diz um teólogo assembleiano, o pastor José Gonçalves, do Piauí, ele diz que existe um pentecostalismo por aí que ele tem fumaça. Fumaça. Não é fogo mesmo, é fumaça. Sim. Então eu reconheço isso. Agora, isso não pode nos levar a uma descrença ou até mesmo a um acréscimo nas Escrituras de que os dons cessaram. Porque quem é esse perfeito que virá? Vai responder agora. E só para fechar aqui esse apêndice aqui, não é privilégio dos pentecostais. Você pega uma reunião nacional da IPB, você acha que são umas 4, 5 igrejas diferentes que estão ali. O regionalismo nacional, o Brasil, né? Muito forte. O Brasil é tão grande, que não dá para você ter um padrão, uma uniformidade dentro das próprias denominações. Sim. O pentecostalismo a gente precisa reconhecer que sofre um pouquinho mais, porque é muito maior, mas dentro da IPB, que é uma igreja tradicional, reformada, tal, você pega igreja aí que você fala assim, não é IPB, não. Mas né? Não só nas regiões, né? Não só nessas regiões, mas na própria cidade de São Paulo, por exemplo. Né? Eu não queria entrar nessa polêmica aí, não, Cristo, mas deixa isso daí pro eu sou da Supremo IPB, Concílio. Eu posso falar com liberdade. Deixa pro Supremo Concílio que tem que ver isso daí. Vamos voltar para a profecia. Vai que me... né? Qualquer coisa você pode editar o que eu vou falar. Mas... Supremo Concílio lá é o Supremo Concílio. Lá chama Supremo Concílio. O nome é esse no Brasil. No Brasil no mundo inteiro é Assembleia Geral. Isso. Assembleia Geral da denominação, né? O Brasil também tem um certo ponto. Acho que até 1950... Foi tudo isso? Na reforma da Constituição que veio esse nome, né? Tá bom. Então, não vou comentar nada sobre isso, mas... Deixa. Volta para a profecia aí que é melhor. Enfim. Bom, quando eu falei que eu concordo que a profecia é cristocêntrica, na verdade, pastor, eu estava concordando com todos os 3 pontos seus, né? Só um adendo a isso é que quando fala da escatologia, da manifestação, a revelação, dependendo da tradução de Jesus Cristo, perfeito, obviamente, Jesus Cristo, que é Deus em pessoa, né? Jesus Cristo. E... nós temos um entendimento, isso aqui agora eu falo é unânime entre os reformados, nós temos entendimento
de que, no entanto, a escatologia não é só lá na frente, né? Lógico que a vinda de Jesus é lá na frente, é um acontecimento único, mas a nossa fé escatológica sofre, vamos dizer assim, 2 fins do mundo, né? Um com a nossa vida terrena, o outro realmente na ressurreição, lá na glorificação. Essa técnica que a Bíblia usa, aliás, é o próprio Jesus, né? Jesus, quando fala que as pessoas vão levantar ele, não fala que são as pessoas. Ele fala na voz ativa, né? Quando ele for levantado. Esse levantado tanto se refere para a morte dele na cruz, porque na crucificação ele é levantado, como o cajado de Moisés com serpente, e também levantado no sentido de ascensão, né? Então, essa ambiguidade é proposital, né? Na Bíblia, Paulo usa muito mais vezes. Então, nesse sentido, sim, concordo plenamente. E também o entendimento de que né, de profecia ser abaixo da revelação bíblica. Isso para mim já é bastante bíblico o seu argumento. Concordo plenamente. Única diferença aqui é que eu entendo que tenha cessado o dom da profecia e os profetas, mas os outros dons eu não acredito que tenha cessado, né? Que tipo de dom, por exemplo? Dom de cura, né? Eu não concordo que seja bíblica, por exemplo, o dom de cura, a pessoa que tenha esse dom saia o Brasil afora, o mundo, fazendo ministério de cura. Porque isso é típica atitude de não se submeter à revelação bíblica, né? O que o dom de cura que Paulo fala, não só dom de cura, mas todos os dons, né? Paulo, mesmo na 1 Coríntios e também em Efésios, quando ele fala de dons, ele fala sempre que são para maior amor e para edificação. No caso da edificação, é ético, né? No sentido ético, é edificação na virtude da pessoa dos fiéis, da personalidade. Se a pessoa é salva pela graça de Deus e é colocado para ser membro, parte do corpo de Cristo, então a pessoa necessariamente deveria se esforçar e deveria zelar para se parecer, para se assemelhar da pessoa de Cristo. E o que Cristo fazia? Cura, né? No entanto, esse dom de cura, quem tem esse dom, ele recebeu de Cristo, ele recebeu esse dom do Espírito Santo, então ele tem que se submeter como a autoridade de Cristo, a autoridade da palavra de Deus, como membro, parte da igreja que ele faz, que ele foi chamado, né? Aqui foi chamado. Então, essa submissão eu acho muito importante. Se todos tivessem esse entendimento, acho que eu teria muito menos debate com os pentecostais clássicos. Hoje encontrei realmente um pastor de entendimento muito bem fundado. Então, o sensacionalismo extremo, que eu, desde o início do programa, debati, já abri o fogo contra eles no início do programa, é que eles chegam a tal extremo que todos os dons cessaram. Não cessaram todos os dons. Alguns cessaram, outros não cessaram. Embora o argumento histórico, o pastor acredite que seja falso, tem muitos registros também que não são só falsos, né? São falsos por um lado, mas verdadeiros do outro lado, genuínos do outro lado. Então, não é unânime, como o pastor mesmo falou, mas o entendimento é que o dom da profecia não é que dom da profecia, como foi falado no Velho Testamento ou durante o tempo da igreja primitiva, cessaram. Dessa forma, cessou. Agora, em associação com a pregação, ficou. Tanto é que, qual é o maior problema, maior dor de cabeça que eu acho que na minha denominação tem? Que ordena pastores, ou leva pelo menos para a candidatura de ordenação do pastor no presbitério, que não tenha dom de proferir a revelação. E aí o entendimento que a revelação profecia é proferir a revelação. E a palavra de Deus é revelação, então proferir sobre essa revelação se torna um ato de profecia.
Por isso que eu falei no começo que o dom da profecia hoje se associa, são dons diferentes, distintos no tempo bíblico, mas associa com a dom de pregação de hoje. Realmente, como o pastor falou, no tempo bíblico eram dois dons diferentes, de dois oficiais diferentes. Tanto na 1 Coríntios, que foi escrito um pouco antes, tanto em Efésios, que foi escrito um pouco depois, quando Paulo estava preso. E Paulo, em Efésios, ele faz uma enxugada de dons, que ele escreveu na 1 Coríntios, porque foi escrito depois. Já mostra que alguns dons cessaram. Mas na própria Efésios consta apóstolos e profetas. Então, ainda haviam profetas nessa época como ofícios distintos. Hoje, não é que cessou, então. Na minha argumentação, não só minha, mas isso é do Charles Hodge, por exemplo, o dom da profecia é proferir, enquanto proferir a revelação de Deus que restou no tempo, que é a Bíblia, continua. Então, hoje, quem tem que ser o pastor? Aquele que tem o dom da profecia, dom de proferir a revelação de Deus, dom de que entende muito mais rapidamente do que qualquer um que não tenha a revelação, a própria revelação, e que profira isso para a edificação e o maior amor da igreja. Vou precisar chamar um intervalo. Sei que você já estava se preparando aí, mas só 1 minuto dá? 1 minuto, só vou citar. Então vai. Eu só gostaria de ter uma base bíblica com muita educação, pastor Christopher, porque o senhor é um gentleman. Mas eu queria só perguntar o seguinte: qual é a base bíblica para acreditar que alguns dons cessaram e outros não? Aonde tem isso nas Escrituras? Essa questão de citar em Efésios e dizer que de Coríntios até Efésios alguns dons já tinham cessado. Por exemplo, o dom de profecia em Apocalipse 2:20 aparece. Então, em Efésios também. E Efésios também, os profetas. E o texto vai dizer lá que aqueles dons vão durar até que cheguemos a varão perfeito. Quando isso vai acontecer? Quando nos tornaremos varão perfeito? Acho que eu já falei sobre isso, né? A questão escatológica, a ambiguidade na Bíblia é proposital, né? Então, desde Jesus. Agora, uma outra questão sobre isso é 1 Coríntios 13, e aqui eu encerro. O texto vai dizer que a profecia vai se acabar, certo? O texto diz lá. E o senhor acredita que o que é esse perfeito aqui, então a profecia vai terminar. Quando? Quando vier o que é perfeito. Só que o texto também menciona que havendo línguas vão desaparecer, o senhor também acredita que as línguas vão desaparecer. Sim. E a ciência? Ciência quer dizer conhecimento. Conhecimento vai desaparecer. Porque quando que vai acabar? Então, quando? Em 2 momentos. Assim como a fé escatológica também, toda a nossa fé salvadora é escatológica. Então, como tem 2 momentos, e o erguer-se de Jesus também tem 2 momentos. Eu entendi essa ambiguidade. Aqui também entendo que seja ambíguo. Eu entendi isso aqui. Mas a questão que eu quero entender é o seguinte, ó. O senhor está dizendo que a profecia cessou. As línguas também. Mas nesse texto que o senhor está usando, está dizendo que a ciência, o conhecimento também vai desaparecer. Vai. O conhecimento desapareceu hoje? Porque se a profecia e as línguas desapareceram hoje, o conhecimento também tem que desaparecer. Estão juntos na mesma sentença. Desapareceu ou não? Não. Então tem uma conta aí que não fecha. Em 1 minuto dá para fechar a conta ou não? Então tá bom. Então eu vou ter que chamar um intervalo, senão não dá. Porque senão não dá. Aí vou estourar o bloco aqui, ó. No próximo bloco, considerações finais e uma aplicação aqui, porque o tempo também é curtinho, tá bom? Mas fica ligadinho que tem mais, vejam só para você. Telefone da grade na tela aí, ó. Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só. São mais de 20 anos caminhando junto com o programa. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer lapidar, né, o dom e o talento que Deus colocou na sua vida aí. Anote o número, código 11 3115-0819, 3115-0819. Amanhã, horário comercial, você liga, tira todas as suas dúvidas. Se quiser, pode mandar uma mensagem também, que esse número é o WhatsApp, tá bom? Além disso, vou deixar aí para você todas as redes sociais da HIT. Vem conhecer a nossa programação, nosso conteúdo. Tenho certeza que você e sua família vão se apaixonar, vão curtir, não vão mais ficar trocando de canal, tá bom? Aqui na HIT você encontra entretenimento, pregação da palavra, debate bíblico, jornalismo, tem muita coisa, muita opção para você. Vem conhecer a HIT,
tenho certeza que você não vai largar mais, tá certo? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa programação. Para você que nos acompanha aí, hoje nós estamos buscando resposta para a seguinte pergunta: o dom de profecia hoje é a pregação da palavra ou não? Recebendo nos nossos estúdios o pastor Weder Moreira e também o reverendo Christopher Yo. Isso. Ele já concorda porque ele sabe que não tem como arrumar mesmo. Fala, é isso aí mesmo, nunca vai acertar. Eu não vou nem arriscar falar. Aí é convívio. Não dá, pai. Esse coreano é demais. Mas que é uma língua muito diferente, né, reverendo? Praticamente 7, 8 mil anos de história. Então Não dá, a pronúncia é igual quando você vai aprender hebraico. É muito difícil, porque você não tem nada parecido no português. É muito complicado. Pela distância mesmo, pela distância, tá bom? Ó, deixa eu só dar aquela moral aqui para você que nos acompanha, assiste e participa do programa. E eu já vou devolver a palavra aqui aos meus irmãos para as considerações finais e uma aplicação, tá bom? Mas eu quero primeiro falar aqui das nossas fotos e, obviamente, do nosso presente aqui no final do ano, que está chegando o dia, hein? Então, ó, ainda dá tempo de você mandar a sua foto e participar. Acesse as nossas redes sociais, Facebook ou Instagram. Você nos encontra por Programa Vejam Só. Aí você vai direto lá naquela abazinha onde manda as mensagens. Você vai clicar lá, você já vai direto para essas mensagens. Vai mandar lá na mensagem que já cai direto aqui na mão da nossa produção. Aí você manda a foto, seu nome completo, a cidade e o estado. Uma selfie bem simples, não precisa de muita produção, acompanhando o Vejam Só. E você já vai participar aqui e concorrer ao nosso presente, tá? Então, ainda dá tempo de você mandar. Deixa eu primeiro mostrar as fotos e depois eu dou os outros recadinhos aqui. Vamos começar o nosso passeio pelo Brasil, lá na Bahia, na cidade de Itabuna. E os baianos são demais. O pessoal participa muito. Quem vai aparecer aí para você é a Neide Costa, nossa telespectadora lá de Itabuna, na Bahia, acompanhando o Vejam Só. Ela fez do jeitinho que eu falei, uma selfie e mandou. Obrigado, Neide, pelo carinho, pela audiência. Deus abençoe demais a sua vida, todo o estado da Bahia e pelo carinho dos baianos, do povo baiano em nos acompanhar. Saindo da Bahia, nós voltamos aqui para São Paulo, estamos aqui no município de Mauá. E quem vai aparecer aí para você é a Isabel Cristina e o sobrinho dela, o Davi Enzo. Então aí, acompanhando o Vejam Só. Boa. Obrigado, Isabel. Obrigado, Davi, pela audiência, pelo carinho. Muito legal receber a foto de vocês aqui, tá bom? E conhecer vocês também, nossos telespectadores aqui de Mauá. Saindo de São Paulo, nós vamos lá para o Mato Grosso, na cidade de Cá.